Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu perdi meu filho em 2013 e eles me chamaram num dia de ações de graças para me dizer que ele havia se invocado na cadeia. Foi uma das coisas mais devastadoras que aconteceu. Eu perdi, é claro, pessoas na minha família, mas eu nunca tive uma perda tão trágica, uma perda tão devastadora. Isso balançou meu mundo ao ponto de mudar a minha vida. Changed my life. Eu tive que encontrar uma maneira de viver. Eu tive que ir para terapia por 9 meses. 9 months. E eu fiquei sob medicação contra a ansiedade por vários meses. Eu tinha que encontrar uma maneira de continuar a viver sem o meu filho. A forma como tudo aconteceu. Você não tem que ficar numa situação só porque ela é uma situação devastadora. Você pode continuar e você pode pegar o livro, olhar para o título e sei que há algo lá encorajador para você. O que ele está dizendo que você pode começar novamente. No livro Você Pode Começar de Novo, um dos títulos dos capítulos é Superando o Seu Passado. Eu gosto desse título, eu inventei Superando o Seu Passado. Mas você sabe, a Bíblia é sobre coisas novas. Deus é um grande fã de coisas novas. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não significa necessariamente que tudo muda imediatamente em nossas vidas, mas a possibilidade de mudança é implantada em nosso espírito quando nascemos de novo. Há uma nova esperança, um novo poder, uma nova vida que é plantada em nós. E se vamos cooperar com a obra do Espírito Santo, podemos ver que não só está em nossos espíritos como uma esperança, mas, na verdade, vai trabalhar em nossas circunstâncias e que a esperança pode se tornar algo real que vemos Deus fazer em nossas vidas. Você sabe, eu fui abusada sexualmente por meu pai por muitos anos, repetidamente, de novo. Minha mãe não sabia o que fazer sobre isso. Ela estava com medo de meu pai, então ela me abandonou com aquela situação. Então, quando eu lhe disser que você não tem que viver em seu passado, que você pode superar o seu passado, não importa o quão ruim ele tenha sido. O meu foi muito ruim, eu sei que existem pessoas assistindo agora que talvez as coisas que aconteceram comigo não são nada em comparação ao que aconteceu a você. E assim é fácil começar a pensar, bem, eu não sou bom, a minha vida está desarrumada, eu não posso ir além disso. Mas eu quero que você saiba que Deus é um Deus de novos começos. Sua misericórdia é nova todos os dias. Ele nos oferece uma nova vida, uma nova maneira de caminhar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9 que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. E sabe, às vezes o odre velho é apenas uma velha atitude. Eu acho que muitas vezes essa velha atitude é, bem, eu estraguei a minha vida, nada nunca vai dar certo para mim. Então talvez você só precise se livrar dessa atitude, talvez esse seja o seu ponto de ruptura. Talvez seja isso que vai fazer a diferença para você. Talvez seja isso que vai ajudá-lo a superar seu passado. É ter uma nova atitude e começar até mesmo dizer em voz alta, eu acredito que todas as coisas são feitas novas. A misericórdia se renova a cada dia, eu sou uma nova criatura e há uma nova maneira para eu viver e eu não vou perder essa oportunidade. Eu estou realmente encorajando você hoje a acreditar que Deus é um Deus de novos começos. Quero lhe dizer algo agora, neste momento, com a ajuda do Espírito Santo. Neste momento, não no outro momento, você pode deixar ir o que está por trás. Você pode fechar a porta para o seu pensamento sobre isso. Não quer dizer que nunca vai voltar a você, mas a Bíblia diz, não se lembre fervorosamente das coisas do passado. Eu posso me lembrar do que meu pai fez para mim se eu quiser sentar e pensar sobre isso? Agora eu quero que você me escute. Em vez disso, eu escolho acreditar que Deus pode tomar algumas das piores coisas que aconteceram para a minha vida e Ele pode trabalhar com elas para o meu bem e para o bem de outras pessoas. E você sabe, pode acontecer com você. Supere o seu passado. O reino de Deus não é uma questão de adquirir. Diga adquirir. Se você não esteve aqui ontem, eu vou tentar resumir aquilo que nós falamos. Felizmente está gravado em algum lugar e você pode obter uma cópia. O reino de Deus não é uma questão de adquirir. Não se trata de comida e bebida.
Ele está realmente falando sobre mais do que isso. Então vamos apenas dizer que o reino de Deus não é uma questão de ter tudo aquilo que realmente quero. Não é realmente questão de me casar, ou de eu não me casar, ou conseguir uma promoção no trabalho, conseguir mais dinheiro, conseguir uma casa maior, ter amigos certos, ter roupas maravilhosas, ou ter meu ministério crescendo. Isso não é o reino de Deus. Mas é sobre a justiça. Saber quem você é em Cristo é absolutamente a coisa mais valiosa que você pode ter. Quero dizer, não há nada melhor do que ter a confiança de que Deus ama você, estar seguro, viver sem a necessidade de impressionar as pessoas ao seu redor o tempo todo para pensarem bem de você. Isso é tão valioso. E se você não sabe quem você é em Cristo, você vai viver com a culpa e a condenação. E você vai acabar competindo e comparando, sempre tentando ser algo diferente do que você é. Consultórios de psicólogos e de psiquiatras estão cheios de pessoas que não sabem quem são em Cristo. E você não tem que ser um não cristão para não saber quem é em Cristo. Tem toneladas de crentes que marcham dentro e fora das igrejas semana após semana após semana e elas não têm a menor ideia de quem são em Cristo. Eu sei porque eu fui um desses por muitos e muitos, muitos anos. Assim, o reino de Deus, isto é o que Deus nos oferece, como cidadãos do seu reino, a sua justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Agora, se você olhar de forma realista, será que pode haver 3 coisas mais importantes do que estas? Realmente? Eu disse ontem à noite, todas as coisas que passamos nossas vidas querendo e perseguindo-as, e as prioridades que temos são essas. Agora vamos imaginar que é hora de deixarmos essa terra e por isso estamos em nosso leito de morte, passando por essas horas quando nosso espírito está tentando deixar o corpo. Qual é a importância dessas coisas? Será que vamos perguntar a alguém ao nosso redor, pegue o meu talão de cheques, eu quero ver o meu saldo bancário? Realmente? Alguém pode perguntar, como estava a média Dow Jones hoje no mercado de ações? Eu quero me certificar de que não perdi muito dinheiro. Não. Algum pastor vai perguntar, você pode me dizer se a minha igreja finalmente se tornou maior do que a igreja no final da rua? De modo que o reino de Deus não é sobre a obtenção de tudo que eu quero, então terminar com arrependimentos no final, porque eu realmente nunca investi no que era realmente importante, mas o reino de Deus é ser justo com Deus, tendo paz, com alegria. E o reino de Deus está em nós, a Bíblia diz. Portanto, não é sobre o que está acontecendo aqui hoje. Sabe, Deus me dá o que eu quero, esse é o benefício do reino. Há benefícios no reino, assim como nós oferecemos benefícios no local de trabalho. Há benefícios para trabalhar para o ministério, mas esses benefícios não são ministério. Então, Deus oferece-nos benefícios se estamos em um relacionamento correto com Ele. E eles são maravilhosos. Eu amo que Deus satisfaça minhas necessidades com o que é especial para mim. Mas isso ainda não é o reino de Deus. O reino de Deus não é o que está acontecendo aqui fora, não é a minha conta bancária, não é o quão popular eu sou, está em mim. Deixa eu lhe dizer, quando as coisas estão em nós, se as coisas estão em nós, a maioria das pessoas que estão descontentes e realmente infelizes, não há nada que elas possam ter que vai fazê-las felizes. É algo que tem que acontecer dentro do interior de cada um. Eu costumava pensar, olha, eu vou ser tão feliz quando, sabe, não é que não desfrute da conferência, mas eu vou ficar tão feliz quando a conferência acabar e as viagens acabarem. Ah, eu vou estar em casa de novo, então eu vou ser feliz. Essa não é a maneira que Deus quer que vivamos. Não é, eu vou ser feliz quando for sexta-feira e eu não tiver que trabalhar mais. Eu vou ser feliz quando for dia do pagamento. Vou ser feliz quando eu tiver férias. Eu vou ser feliz quando puder fazer compras. Nós precisamos viver felizes. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você sabe, como tenho feito isso por tanto tempo, estou alegre. Eu sou feliz aqui em cima. Eu estou feliz fazendo isso. Eu vou ser feliz quando chegar em casa e vou ser feliz quando eu sair de novo. Eu aprendi a só. Eu decidi ser feliz, não importa onde eu estiver. E é incrível o que acontece quando você decide. Um dos meus principais temas para este ano. Eu vou trabalhar em praticamente tudo o que eu digo. É que nós temos que começar a ser propositais
em vez de passivos. Uma pessoa passiva espera para ver o que vai acontecer. Elas querem que certas coisas aconteçam e elas apenas vão esperar para ver. Mas uma pessoa proposital, ela faz o que tem que ser feito de propósito, sabendo que Deus vai sempre fazer o que somente Ele pode. Então eu decidi ser feliz de propósito. Eu decidi ser pacífica de propósito. E eu tenho até mesmo decidido a caminhar na minha justiça de propósito. O que isso significa? Literalmente significa que mesmo que eu me sinta culpada, eu posso ler a Bíblia e saber que eu não sou. Se eu me arrependi e pedi a Deus que me perdoe, então a culpa se foi, a vergonha desapareceu, a culpa desapareceu, a condenação se foi. Então, francamente, não importa como eu me sinto, porque eu sei o que é meu. Então, eu coloco esta justiça de propósito. E isso é uma das coisas mais valiosas que nós podemos ter. Mateus 13:44. Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a algo precioso enterrado num campo, que um homem achou e escondeu novamente. E em sua alegria, ele vai, vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Uau, ele encontrou algo que vale todas as suas riquezas. Eu quero que você entenda isso hoje. E novamente, se perdemos o primeiro tempo, o reino dos céus é semelhante a um homem que é um negociante em busca de pérolas finas e preciosas, que ao encontrar uma pérola de grande valor, então foi e vendeu tudo o que ele tinha. O que estamos dispostos a sacrificar a fim de termos um relacionamento com Deus que Ele está oferecendo a nós e ter paz e ter alegria? Nós vamos entrar em cada uma dessas áreas em detalhes, mas vamos pular por apenas um minuto aqui agora. Vamos apenas pegar a paz. Sabe, há cerca de 15 anos atrás, eu apenas decidi que eu não viveria sem a paz. Não viveria e eu descobri que o mundo não vai mudar, mas eu posso me ajustar. Então, uma das coisas que eu não faço mais é drama. Eu não faço drama, porque rouba minha paz e assim, isso significa que eu não ando com tantas pessoas como eu costumava fazer. E aquelas com quem eu ando agora, não faço drama. E tem dias ruins, mas eu posso lidar com isso. Eu vou ser feliz em orar e falar com você, mas... E eu estive por aí, eu fiz muito drama, eu era a rainha do drama. Confia em mim, eu poderia começar um drama quando ninguém mais estava tendo um. E tínhamos o drama em nossa casa o tempo todo. Tudo era um grande evento dramático. Nós não poderíamos estar juntos sem isso ser um drama. Eu não faço drama mais, é incrível. Vamos lá? Falaremos dessas coisas mais tarde, mas... E sabe, outra coisa que eu não faço... Eu não faço mais tanto. Eu não estou 100% curada, mas eu fico fora do assunto dos outros. Bem, vamos guardar isso para hoje à noite. Se você decidiu ser feliz, vai ter que olhar para as coisas que estão roubando sua alegria. E se você pode cortar isso fora de sua vida, então você deve cortar imediatamente. Algumas coisas você não pode cortar, mas, sabe, houve um monte de ajustes que eu tive que fazer. Mas realmente ajudou-me. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, quando lançada no mar, reúne peixes de cada espécie. E quando ela está cheia, os homens arrastam-na na praia, sentam-se e classificam os peixes bons em cestos, mas os que são inúteis jogam fora. Assim será na consumação do século. Os anjos sairão e separarão os maus do meio dos justos, os que são retos e justos com Deus, e os lançarão, os ímpios, na fornalha de fogo, e haverá choro e ranger de dentes ali. Bem, então eu decidi que eu não quero chorar e ranger os dentes, e isso não soa convidativo para mim, e assim todo peixe tem a mesma oportunidade
Vamos lá. Ele jogou a rede para fora e arrastou todos os tipos de peixes. Todos nós temos oportunidades iguais. Todos temos uma chance de ter uma grande vida com Deus. Tudo o que temos que olhar é, tudo bem, quando chegar o tempo de se livrar dos maus e preservar os bons, de que lado eu vou estar? Eu vou viver a vida reta e estreita que conduz à vida, ou o caminho que conduz à vida, ou vou estar nesse caminho largo que leva à destruição? Eu já decidi que eu não quero choro e ranger de dentes. Portanto, assim, eu quero que você entenda isso, por isso eu não posso apenas... Bem, eu espero que eu faça a coisa certa. Bem, você sabe, né? Não, eu tenho que saber o que é certo. E em seguida, se eu tenho que vender tudo que eu tenho para ter essa pérola de grande valor, se eu tiver que ficar longe de alguns amigos, se eu tiver que não ir para festas, se eu tiver que passar alguns momentos de solidão, se eu tiver que perder o emprego porque eles estão querendo comprometer os meus padrões morais com Deus... Vamos? Então, se eu tiver que perder o namorado porque ele quer que eu durma com ele antes de nos casarmos, eu não vou fazê-lo. Não tantos aplausos como eu gostaria. E eu sei que quando eu digo que eu já sei que eu triunfei, quero dizer, você acha que o mundo não está me assistindo? Ué, você não... Você não sabe que nós estamos no século XXI, você não entendeu não, hein? Ué, posso lhe dizer uma coisa? Olhe para mim. Deus não evolui. Pensamos que temos a evolução dos padrões, e nós pensamos que somos tão inteligentes, e nós temos tudo isso junto, e o mundo está em uma bagunça maior do que jamais esteve em qualquer momento da história. Deus tem os mesmos padrões morais que Ele sempre teve. Eu não me importo no qual século estamos. E, mesmo que não seja popular, eu vou pregar isso até que Jesus volte para levar-me, porque... E é isso... Porque eu já decidi que eu não quero choro e ranger de dentes para mim. E eu terei que estar diante de Deus e dar conta das pessoas que Ele colocou na minha frente para eu pregar para elas. E assim, eu quero ser popular, mas se eu não for, enquanto for popular no céu, isso me atende bem. Porque a eternidade é um longo, longo tempo. Vamos lá, alguém precisa tomar algumas decisões sobre como vai viver a sua vida. E parar de deixar todo mundo simplesmente arrastá-lo por aí. Amém? Veja, eu tenho que vir aqui a cada ano e eu tive meses para pensar estas coisas. O que a justiça, a paz e a alegria valem para você? Ok, então você vai para a festa, sabe que vai haver drogas e você sabe que vai haver outras coisas acontecendo que não serão muito boas. E você vai, porque você não quer ficar de fora, você não quer que as pessoas pensem que você é estranho. Não quer ficar em casa sozinho à noite, então você acorda na manhã seguinte, se sente culpado. Não tem qualquer paz. Perdeu sua alegria. Então, o que a justiça, a paz e a alegria realmente valem? Seria melhor para mim se eu apenas dissesse não para a festa e acordar no dia seguinte... me sentindo bem, com uma noite de sono, bastante energia, sem a ressaca, nenhuma culpa, nenhuma condenação, tendo a minha paz, tendo a minha alegria. Agora, qualquer um com a metade do cérebro sabe que é o mais importante. Mas eu quero ir lá. Como falamos ontem à noite, eu quero, eu sinto, eu penso, eu quero, eu sinto, eu penso, eu quero, eu sinto, eu penso. Temos que viver profundamente. Se você não estava aqui ontem, saiba que nós estamos tendo uma conferência de vida mais profunda em Cristo. Eles
costumavam ter esses? Eu não sei há quantos anos foi, Tommy. Quantos anos tinham essas coisas? Apenas 30? Cara, eu tenho estado aqui por mais tempo e ninguém nunca me convidou. Longo tempo, certo? Conferências mais profundas da vida, onde as pessoas realmente queriam ouvir essas coisas. E você o faz, é por isso que está aqui. Bata palmas para você. Agora, mas eu vou lhe dizer algo. Uma das coisas pelas quais nós dizemos sim às coisas que devemos dizer não, é porque nós não sabemos quem somos em Cristo. E pensamos que precisamos da aprovação de todo mundo para funcionar no mundo. E a verdade da questão é que você não tem que ter. Jesus foi rejeitado e ele sobreviveu. Quando eu decidi servir a Deus de todo o coração, é triste dizer, fui convidada a deixar a igreja, é muito triste. Quando você quer servir a Deus de todo o coração, eles te colocam para fora. Acho que isso é o que Paulo chama o pé esquerdo do companheirismo ou algo parecido. Perdi meus amigos quando decidi servir a Deus de todo o coração, eu perdi meus amigos. Quando eu decidi atender ao chamado de Deus na minha vida, foi difícil. Para encontrar essa pérola de grande valor, eu tive que sacrificar muitas coisas. Sou tão grata a Deus porque Ele me deu graça para fazê-lo, porque agora eu não tenho arrependimentos. Foi difícil fazê-lo, mas agora eu tenho algo que é melhor do que aquilo que eu tive que sacrificar a fim de que eu mantivesse isso. Você tem que pensar em cada vez que você vende um pouco de si mesmo para algo que você sabe que não é certo. O preço que você vai pagar mais tarde. Eu me pergunto o que alguns de vocês estão pensando. E se você está assistindo pela TV, não se levante e desligue. Deus te vê. Você pode estar pensando agora, eu não gosto desta senhora, bem? Ninguém gosta das pessoas que dizem a verdade inicialmente. Não pense se você gosta de mim ou não. Pense se eu estou certo ou não. Agora, veja. Nós vamos ver 3 escrituras bem rápido, porque eu acho que as escrituras podem convencê-lo melhor do que eu. 2 Coríntios 5:21. Por nossa causa ele fez de Cristo. Praticamente o fez pecado aquele que não conheceu pecado. Uau! De modo que nele, através dele, nós podemos nos tornar dotados, vistos como sendo exemplos da justiça de Deus. O que deveria ser aprovado, aceitável e um relacionamento correto com Ele pela sua bondade. Se eu fosse você, eu olharia para esta escritura até que ela queime em sua alma. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o único justo, tomou o nosso pecado. Ele tornou-se pecado em nosso lugar e morreu numa cruz. E o nosso pecado foi pago com esse ato de misericórdia e bondade. Mas ele não parou por aí. Ele deu a nós a justiça de Deus, que era só dele para dar. Ele tirou o meu pecado, ele me deu a sua justiça, ele tomou o seu pecado, ele deu a sua justiça, e agora Deus, porque ele quer nos ver, ele nos vê através de Cristo como sendo justos com ele por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Que maravilha! Bem, fazer a escolha de fazer o que é certo nem sempre é fácil, mas é a única maneira que podemos sempre aprender a viver sem arrependimentos. Então, eu estou encorajando você a fazer as escolhas certas diárias e saber que Deus trará a você tudo o que você precisa. Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia,
como o rei Josafá, que venceu os inimigos através da adoração, eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória. Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor, você vai aprender a manter os olhos nele, adorando em todo o tempo, enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A Batalha Pertence ao Senhor. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada, que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida, mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas, vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você significa mais para nós nos Ministérios Joyce Meyer do que você imagina. Agradecemos a você e a nossos amigos e parceiros por fazer possível esse ministério em todo o mundo. Juntos estamos alimentando os famintos, vestindo os pobres e apresentando o Evangelho para as nações. Por favor, entre em contato conosco ou visite joycemeyer.com.br hoje para compartilhar seus pedidos de oração, saber mais sobre nossos recursos, consultar a programação das conferências de Joyce e se juntar a nós em parceria enquanto compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.